Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Concurseja. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema-chave do direito penal brasileiro, um que gera muita dúvida, né? A dosimetria da pena. Exatamente. É um nome que pode assustar um pouco no início, mas basicamente é o caminho que o juiz percorre para decidir o quantum, né, o tempo exato de pena para alguém que foi condenado. Isso. Não é algo aleatório, tipo, acho que são 10 anos. Tem todo um procedimento. De jeito nenhum. É um momento crucial. É aqui que aquele princípio super importante da Constituição, o da individualização da pena, lá do artigo 5º, inciso 46, é aqui que ele se concretiza. Individualização. Quer dizer tratar cada caso como único, né? Olhar para a pessoa, para o crime que ela cometeu. Perfeito. A ideia é justamente essa. Garantir que a punição seja justa, proporcional, adequada para aquela pessoa e para aquele crime específico. E para guiar isso, a gente tem regras claras, principalmente lá nos artigos 59 a 68 do nosso Código Penal. Certo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: desmistificar esse cálculo. Tentar deixar claro para quem está começando a estudar direito ou tem curiosidade como funciona essa matemática jurídica. É uma ótima missão. Porque apesar de ter regras, não é só aplicar fórmula. Envolve análise e interpretação. E para organizar essa análise, a gente vai seguir a estrutura que a própria lei e o Código Penal adota, né? O famoso sistema trifásico, artigo 68. Isso mesmo, sistema trifásico, 3 fases bem definidas que o juiz tem que seguir. Isso ajuda a organizar o raciocínio e, claro, a permitir que depois todo mundo entenda como ele chegou naquele resultado final. Garante a transparência da decisão. Perfeito. Então, vamos começar. Qual é a primeira dessas 3 fases? Vamos lá. A primeira fase é a da fixação da pena base, o ponto de partida. Pena base. E como o juiz define essa base? Onde ele se apoia? Ele se apoia totalmente no artigo 59 do Código Penal. Esse artigo traz uma lista do que a gente chama de circunstâncias judiciais. São 8 vetores que o juiz precisa analisar. 8? Bastante coisa para olhar logo de cara. Sim, ele tem que analisar a culpabilidade do agente, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos que levaram ao crime, as circunstâncias em que o crime ocorreu, as consequências desse crime e, por fim, até o comportamento da vítima. Uau! É uma análise bem completa da situação toda. Exatamente. A lei estabelece uma pena mínima e uma máxima para cada crime, certo? O juiz, analisando essas 8 circunstâncias, vai decidir se a pena deve começar no mínimo legal ou se alguma dessas circunstâncias justifica começar um pouco acima. Entendi. Então, se, por exemplo, a culpabilidade for considerada muito alta, a pena já começa maior? Exato. A culpabilidade aqui não é aquela do conceito de crime, sabe? É mais no sentido do grau de reprovação da conduta. Foi algo muito planejado. Muito cruel. Isso pesa. E os antecedentes? É ter qualquer processo correndo? Não. Antecedentes para fins de pena base são condenações anteriores por outros crimes, mas que já transitaram em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. E importante, não podem ser condenações que já estejam configurando reincidência, que a gente vai ver na segunda fase. Ah, ok, tem essa diferença. E o juiz tem liberdade para valorar isso como quiser, tipo, achei a personalidade ruim, aumento a pena. Olha, aí que está o ponto-chave. Ele tem uma certa discricionariedade para avaliar, mas não é livre. Ele precisa fundamentar. E essa fundamentação tem que ser concreta, baseada em elementos que estão no processo. Nada de achismo, então. Nada. Não pode ser algo vago, genérico. A jurisprudência, especialmente do STJ, é muito firme nisso. Tem até uma súmula, a 440, que diz que não se pode usar inquéritos ou ações penais em curso para aumentar a pena base. A lógica é a mesma. Precisa de prova concreta e condenação definitiva para valorar negativamente os antecedentes ou a conduta social, por exemplo. Faz todo sentido, garante mais segurança jurídica, né? Com certeza. A decisão precisa ser controlável, revisável. Ok, superada essa primeira fase, com a pena base fixada e fundamentada, qual é o próximo passo? Aí a gente entra na segunda fase. Nessa etapa, o juiz vai considerar
outras circunstâncias, mas agora são as chamadas circunstâncias legais, as agravantes e as atenuantes. Agravantes e atenuantes. Essas estão listadas onde? Também no artigo 59? Não, essas têm artigos próprios. As agravantes estão principalmente nos artigos 61 e 62 do Código Penal, e as atenuantes nos artigos 65 e 66. E qual a diferença delas para as circunstâncias judiciais da primeira fase? A principal diferença é que as agravantes e atenuantes são mais objetivas, mais definidas na lei. Elas incidem sobre a pena base que já foi calculada. As agravantes aumentam a pena e as atenuantes diminuem. Certo. E temos exemplos comuns disso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de reincidência. Sim, a reincidência é o exemplo clássico de agravante. Se a pessoa comete um novo crime depois de já ter sido condenada definitivamente por outro crime anterior, a pena dela vai ser agravada. Isso está lá no artigo 61, inciso I. E atenuantes? O que poderia diminuir a pena nessa fase? Temos várias importantes no artigo 65. Por exemplo, a confissão espontânea perante a autoridade. Se o réu confessa o crime, isso pode atenuar a pena. Mesmo que ele tenha confessado só na polícia e depois mudado a versão em juízo? A jurisprudência entende que se a confissão inicial foi usada para formar a convicção do juiz, mesmo que retratada depois, ela pode sim atenuar a pena. É um incentivo à colaboração, né? Interessante. Que mais? Outra bem conhecida é a menoridade relativa. Se o agente era menor de 21 anos na data do fato, isso atenua a pena. Menor de 21, não menor de 18. Isso, menor de 21 na época do crime. Menor de 18 é inimputável, né? Não recebe pena, recebe medida socioeducativa pelo ECA. Mas entre 18 e 21 anos, a lei considera que a pessoa ainda não tem a maturidade completa, então prevê essa atenuação. Entendi. E se no mesmo caso tiver, sei lá, uma reincidência que agrava e uma confissão que atenua, como o juiz faz? Boa pergunta. Nesse caso, a lei permite a compensação. O juiz vai ponderar as duas. A jurisprudência, por exemplo, costuma entender que a reincidência e a confissão são circunstâncias que se equivalem, então uma poderia compensar a outra. A pena nesse ponto não seria nem aumentada nem diminuída. Ah, ok. Ele faz um balanço ali. Exato. Mas tem um limite importante nessa fase, né? Principalmente para as atenuantes. Qual seria? É a famosa súmula 231 do STJ. Ela diz que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ou seja, se a pena base já foi fixada no mínimo, na primeira fase, mesmo que o réu confesse ou seja menor de 21, a pena não vai poder baixar mais. Exatamente isso. O piso legal estabelecido pelo legislador para aquele crime tem que ser respeitado nessa segunda fase. As atenuantes podem trazer a pena até o mínimo, mas não furar esse piso. Entendido. É uma regra bem consolidada essa, né? Muito consolidada. Gera debate, mas é a posição firme dos tribunais superiores. Ok. Então, calculamos a pena base na primeira fase, ajustamos com agravantes e atenuantes na segunda, respeitando o mínimo legal. Falta o quê? Falta a terceira e última fase. É aqui que entram as chamadas causas de aumento e de diminuição de pena, às vezes chamadas de majorantes e minorantes. Causas de aumento e diminuição? Qual a diferença delas para as agravantes e atenuantes da segunda fase? A diferença fundamental está na forma de aplicação e na previsão legal. Enquanto agravantes e atenuantes atuam sobre a pena base sem frações definidas em lei, o juiz que pondera o quantum de aumento ou diminuição dentro dos limites, as causas de aumento e diminuição são aplicadas sobre a pena calculada após a segunda fase, e elas vêm com frações fixas ou variáveis estabelecidas diretamente na lei. Ah, então aqui a lei diz aumenta de 1/3, diminui de metade, é mais matemático. Isso, é mais vinculada a frações. Por exemplo, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3, ou diminui-se de 1/16 a 1/3. A lei define o percentual ou intervalo do ajuste. E onde a gente encontra essas causas? São artigos específicos também? Elas podem estar em dois lugares principais. Podem estar na parte especial do próprio Código Penal, vinculadas a crimes específicos. Como assim? Por exemplo, no crime de roubo, lá no artigo 157. Se o roubo é cometido com o emprego de arma de fogo, o parágrafo 2º-B
diz que a pena aumenta em 2/3. Isso é uma causa de aumento, uma majorante específica do roubo. Entendi. Ligada ao tipo penal. Exato. Ou podem estar na parte geral do Código Penal, aplicáveis a diversos crimes, como a tentativa. O artigo 14, inciso 2º, diz que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Isso é uma causa de diminuição, uma minorante geral. A tentativa sempre diminui a pena, então. Sim, obrigatoriamente. E a fração de diminuição, se vai ser 1/3, metade, 2/3, depende do quão perto o agente chegou de consumar o crime. Quanto mais perto, menor a diminuição. Faz sentido. E além do Código Penal, Essas causas também podem estar previstas em leis penais especiais, as chamadas leis extravagantes. Por exemplo, a lei de drogas tem causas de aumento e diminuição próprias para os crimes de tráfico. certo. E nessa terceira fase, aquela súmula do mínimo legal vale também? As causas de diminuição podem jogar a pena abaixo do mínimo? Aqui, a história é diferente. As causas de diminuição, as minorantes, podem sim reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Assim como as causas de aumento podem levar a pena para além do máximo previsto abstratamente para o tipo penal. Ah, então a súmula 231 é só para a segunda fase, para as atenuantes? Exatamente. Na terceira fase, as frações legais operam sobre a pena encontrada na fase anterior, podendo ultrapassar os limites mínimo e máximo previstos inicialmente para o crime. E se tiver mais de uma causa de aumento, ou mais de uma de diminuição? Ou uma de cada? Como faz? Soma as frações. Ah, boa questão. A regra geral é que, se houver mais de uma causa de aumento ou de diminuição na parte especial, o juiz pode aplicar só a que mais aumenta ou a que mais diminui. Mas, se forem causas previstas na parte geral e na especial, ou múltiplas causas na parte especial que a lei não manda escolher só uma, aí a aplicação pode ser cumulativa, uma fração incidindo sobre o resultado da outra. Isso pode variar um pouco dependendo do caso e da jurisprudência. Então a ordem de aplicar pode fazer diferença no resultado final. Pode fazer diferença sim. Por isso a importância de seguir a metodologia e a orientação dos tribunais sobre como proceder em caso de concurso de causas. Entendi. É um processo bem encadeado, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Exato. Durante todo esse percurso, o juiz não pode esquecer dos grandes princípios que norteiam o direito penal e a aplicação da pena. Quais seriam os principais nesse contexto da dosimetria? Olha, sem dúvida, o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso significa que o juiz está preso aos limites e às regras que a lei estabelece. Claro. Depois, o princípio da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional à gravidade do crime e à culpabilidade do agente. Não pode ser excessiva nem insuficiente. E aquele que a gente mencionou no início. A individualização da pena. Esse é o princípio que permeia todo o sistema trifásico. Cada fase é uma etapa para ajustar a pena à realidade daquele caso concreto, olhando para as circunstâncias do crime e para as características do condenado. O objetivo final é chegar a uma sanção que seja verdadeiramente individualizada. Perfeito. Então, para a gente recapitular rapidinho a estrutura toda. Vamos lá. Primeiro, o juiz fixa a pena base, olhando as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, partindo do mínimo legal e fundamentando qualquer aumento. Correto. Depois, na segunda fase, ele aplica as agravantes e as atenuantes que estão lá nos artigos 61, 65, etc. Pode compensar uma pela outra, mas as atenuantes não podem jogar a pena abaixo do mínimo legal, por causa da súmula 231. Isso. E, por fim, na terceira fase, ele aplica as frações das causas de aumento, majorantes, e de diminuição, minorantes, que podem estar no próprio crime ou em leis especiais. E aqui sim, a pena pode ficar abaixo do mínimo ou acima do máximo abstrato. Exatamente essa sequência lógica. Pena base, depois agravantes e atenuantes e, por último, as causas de aumento e diminuição. É o sistema trifásico em ação. O sistema que busca equilibrar, né? A necessidade de regras claras com a análise do caso concreto. Essa é a tentativa. Equilibrar a discricionariedade judicial, que é necessária para analisar as nuances de cada caso, com critérios legais objetivos, para garantir alguma previsibilidade e controle. Não é uma ciência exata, como a gente disse.
envolve muita ponderação. Um mecanismo complexo, sem dúvida, mas essencial para que a justiça penal funcione de forma, bom, minimamente justa e racional. Sem dúvida. É a ferramenta que o sistema tem para tentar traduzir em tempo de prisão a reprovação social por uma conduta criminosa, considerando todas suas particularidades. E pensando em toda essa complexidade, né, desde a análise mais subjetiva ali da personalidade na primeira fase, até a aplicação de frações matemáticas na terceira, fica uma reflexão, talvez. Qual seria? O quão perto esse sistema, com todas as suas regras e também suas margens de interpretação, consegue realmente chegar de uma justiça que seja, de fato, perfeitamente individualizada e proporcional em cada caso específico. Será que a gente alcança esse ideal? Essa é a grande questão, né? A busca constante do sistema penal, uma excelente reflexão para a gente continuar pensando. Fica aí a provocação. Bom, chegamos ao fim de mais essa nossa conversa aqui no Concurseja. Espero que tenha ajudado a clarear um pouco esse tema tão importante da dosimetria da pena. Tenho certeza que sim. Foi um prazer discutir esse assunto. O prazer foi nosso e para quem nos ouve, fiquem ligados nos próximos encontros e não deixem de conferir também os outros cursos e conteúdos disponíveis aqui no canal Concurseja. Tem muita coisa boa para ajudar nos estudos. Isso aí, pessoal. Continue estudando. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.